Boa tarde, pessoal do Instagram. Olha eu aqui, acabei de fazer um atendimento agora, então vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. Esperar aí o Instagram notificar. Boa tarde, né, Érica? Para você aí, eu acho que é mais cedo, mais tarde, eu sempre me confundo, né? Boa tarde. Boa tarde a quem está chegando aí. Vamos bater um papinho, vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre essa questão do crescer, né? O quanto que isso interfere nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, né? Aí é de manhã, 9 da manhã, opa! Dia inteirinho ainda pela frente, né, Érica? Então, gente, vamos falar sobre essa coisa do crescimento, né? Hoje eu fiz uma postagem lá no meu feed, se você não viu, depois você dá uma olhada, onde eu estou falando sobre essa questão do crescimento, do quanto que o crescer verdadeiramente dói. E por que que muita gente ainda fica resistindo ao crescimento, né, com medo do crescimento? Por que que sofre tanto, né? Por que tanto sofrimento em relação a isso? O fato é que a gente quer muito crescimento, quer avanço, quer evolução, quer mudança, quer melhoria, mas tudo isso está apontando para o quê? Uma posição de crescimento. No nosso natural, nós seres humanos, né, à medida que nós estamos crescendo, já ouviram falar das dores do crescimento? Quando a gente está dormindo, a gente sente essas dores do crescimento, né? E a vida também é assim, as coisas na vida também são assim. Quando você está crescendo, você vai assumindo novas responsabilidades, vai lidando com mais coisas, né, ligadas a isso. Uma relação, quando ela está mais cheia de intimidade, a responsabilidade também aumenta, e muita gente vai deixando isso para lá, né, quando vê que a relação está tomando uma forma mais responsável, né, mais encorpada, foge, né, porque tem medo, né, foge porque tem medo. E aí, na parte profissional, quando você vai passar por uma fase, né, você está pronto para ter um cargo melhor, tem gente que fala, eu quero porque o salário vai ser bom, mas quando assume, morre de medo porque tem mais responsabilidade. Nos seus projetos pessoais, para dar passos, você precisa estar mais preparado. Você precisa crescer. Para dar esse passo de crescimento, você precisa efetivamente ter consciência de que você está crescendo e que você precisa dar esses passos. Vai ter mais responsabilidade, vai precisar de ter mais controle, né? Então, olha que interessante. Por que a gente sofre tanto quando a gente está perto desse crescer, né? Desse evoluir, desse expandir? Por que a gente sofre tanto? A gente sofre porque a gente cria na nossa cabeça uma ilusão de que eu vou enfrentar o novo, eu vou passar para o novo patamar, mas eu vou viver experiências boas ou ruins que viveram lá, que aconteceram no nível anterior, na fase anterior. Quando a gente é criança, quando a gente ganha doce, quando a gente vai para um parque, tudo é muito alegre, muito feliz. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando responsabilidade. Você já não pode, você não tem mais ninguém que vai ficar catando seus brinquedos, lavando suas roupas, né? Você vai ter que ficar juntando seus brinquedos, você vai crescendo e você vai assumindo algumas responsabilidades. E muita gente resiste a isso. A criança não quer, né? Por que na adolescência aí as mães ficam descabeladas? Eu sou mãe de adolescente, né? Então eu sei o que eu tô falando. A gente fica descabelada porque fica toda hora falando a mesma coisa. A sua roupa tá fora do lugar e você não guardou o que você tinha que guardar. E você tem que estudar. Porque é uma resistência natural a deixar essa vida infantil, essa vida da criança, onde você tinha tudo. Na nossa vida adulta, quando a gente está passando de nível, quando a gente está crescendo, evoluindo, a gente vai adquirindo novas responsabilidades. Só que quando a gente passa por essa nova fase com uma nova responsabilidade, a gente quer viver as boas experiências lá da outra. Então, se numa fase você foi acolhido, você foi assegurado por alguém, né? Você foi protegido por alguém, quando você passa para a próxima fase, em que você tem muito mais responsabilidade, você tem muito mais, você precisa de muito mais energia para lidar com aquilo, afinal você está crescendo, você está maior, você vai dar conta disso, não é nada impossível de você fazer, você quer ser protegido, acolhido como era antes. Aí o que acontece? Você evita o crescimento. E esse evitar o crescimento é que faz com que você entre
em sofrimento. Então hoje, se você está sofrendo com alguma coisa, tem alguma coisa te incomodando, observa se não é você resistindo ao seu crescimento. A vida está te empurrando para o crescimento, para assumir a sua responsabilidade, para você deixar de se apegar, né, ao coitadismo do passado, né, que você fica ali, não, mas olha como eu sou sofredor, olha como eu já me esforcei, olha como eu não consegui resultados, e você quer que alguém venha e salve você. Isso não existe. Isso não existe. Você é responsável pela sua vida. Assumir a sua responsabilidade sobre isso vai fazendo com que você cresça ou você aceite o seu crescimento, porque esse crescimento ele é inevitável e quanto mais você resiste a esse crescimento, mais você sofre. Por que você sofre quando você resiste ao crescimento? Porque a vida é feita dessa evolução e desse movimento. Ninguém pode chegar assim, agora eu vou ser criança para sempre. Não quero crescer, não quero vida adulta, vou ficar assim. Impossível, seus ossos vão crescer, sua estrutura física vai continuar crescendo, expandindo e você vai ficar. E se você disser que não quer crescer, você vai sofrer. Aí tem muito adulto que emocionalmente se mantém lá no estágio de criança, né? Tendo comportamentos infantis, tendo esses problemas todos e não entende, não consegue entender, né, que precisa também amadurecer, está resistindo a isso. Então você vai vendo atitudes assim bem infantis, você vai vendo a pessoa, mas se eu me candidatar àquela vaga, eu vou ter que administrar tal coisa, eu vou ter que dar conta de todo um setor, vou ter que dar conta de todos esses funcionários. E aí, você tem medo? Sabe por que você tem medo? Porque você não quer crescer. Aí você fica conformado naquela vidinha, né, com aquele salário e tal, você fica conformado com aquilo, porque ali você está seguro. É pouquinho, mas você está seguro. É pouquinho, mas você tem como reclamar de quem está acima, né? Você não quer assumir o controle. É igual quando você... Não tem aqueles chatos de condomínio, né? Aqueles caras que são cri-cris no condomínio. Quando você oferece para ele o cargo de síndico, eles não querem. Por quê? Eles querem continuar naquele processo imaturo de ficar apenas reclamando e não fazer nada. Se você entrega para eles a responsabilidade, eles não querem, tá? Porque eles preferem ficar naquele estágio de imaturidade, de não crescimento. Então olha aí para sua vida nesse momento, o que você está resistindo em fazer, que faz parte do seu crescimento. É um desafio novo, é um projeto que você tem anos aí, está engavetado, você precisa colocar isso para rodar e você está com medo porque na verdade você tem medo do crescimento. Gente, eu passei muito tempo vivendo assim, com medo do crescimento. Sabe aquela coisa de fazer o trabalho? Eu ainda tenho um pouco isso, tá, gente? Não tô aqui falando para você, não é porque eu não vivo, não, eu vivo isso também. Então, assim, você faz as coisas, mas você tem medo do volume, né? Eu fico imaginando, gente, como que esse pessoal que tem 1,5 milhão, 2 milhões de seguidores dão conta? Porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de trocar com as pessoas, eu gosto de responder os e-mails, eu gosto de responder as pessoas. E eu fico pensando, como que essas pessoas dão conta de um volume tão grande? Esse distanciamento das pessoas por conta de estar num patamar mais avançado, vamos dizer assim, me assusta, né? Porque eu gosto dessa conexão com as pessoas, então isso me assusta. Então eu digo que esses últimos anos de trabalho pela internet, quando eu optei, né, de fechar meu consultório físico, trabalhar apenas no digital, eu posso dizer com certeza que eu passei esses anos todos meio que trabalhando com freio de mão puxado, porque eu não queria essa expansão absurda, né? Que não é absurda, na verdade, é natural, mas eu ficava com medo de crescer. Isso foi me gerando uma série de sofrimentos, né? Cansaço, estresse, fazer coisas e as coisas não fluírem do jeito que a gente esperava, contactar com pessoas que não eram pessoas que estavam no mesmo, que realmente não tinham a mesma visão. Então, isso tudo, gente, vai fazendo com que a gente esteja sofrendo por resistência ao crescimento, né? Resistência ao crescimento. A Érica tá falando, tá vendo? Parece que a gente é cliente exclusivo, exatamente, porque eu procuro falar com todo mundo, né? Eu busco esse contato, eu gosto desse contato, né? Então, é muito complicado. Você imagina, se eu tivesse 1 milhão de pessoas, quantas mil mensagens eu receberia por dia? Como que eu conseguiria responder isso e colocar e terceirizar isso? É complicado, porque às vezes a pessoa que está no atendimento não vai olhar para o caso daquela pessoa como ela merece ser olhada, né? Então, isso é uma coisa que me dói, mas essa dor, eu sei que é a resistência ao crescimento. Eu tenho plena convicção de que isso é uma resistência ao crescimento. Então,
É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim também nesse sentido, a questão de estar aqui fazendo vídeos, de estar focando nos produtos, né, nos cursos que eu já criei de uma outra forma, observando isso de outra forma, é uma forma de desapegar e aceitar esse crescimento profissional, né? Eu estou falando por mim, o meu exemplo aqui, a minha vida, mas eu quero que você olhe aí para você. Você está sofrendo com alguma coisa? Tem alguma coisa te incomodando muito? Veja se isso não é a dor do seu crescimento. Veja se você não está resistindo a alguma coisa na sua vida que está apontando para você crescer. Às vezes você mudar de carreira, você mudar de cidade, você às vezes até mudar de relacionamento. Às vezes você tem um relacionamento aí que não está muito bom, a pessoa está tolhindo você nos seus projetos, colocando você para baixo e assim, desmerecendo o que você faz, e aí isso não está fazendo você fluir como deveria, e você está triste, está chateado, e na verdade você tem que abrir mão. E muitas vezes o crescimento, aliás, muitas vezes não, sempre, né? O crescimento é você deixar aquilo que não te serve mais lá para trás e seguir em frente, pronto para o novo. Você vai, a gente quando é criança, a gente vê tudo, a gente fala assim, tudo, parece que tudo é muito grande, né, pra gente. E aí crescer vai fazendo a gente entender que as coisas são dimensionadas de uma forma diferente. A gente olha as mesas, as cadeiras já ficam tão baixinhas, né? Tudo fica pequenininho. E a gente observa assim, nossa, quando eu era criança eu passava por esse lugar e eu achava isso aqui gigante. E hoje eu vejo que não é tão gigante assim. E essa visão, né, de ver as coisas na dimensão adequada ao que você ao quanto, né, a altura que você alcançou, isso vai trazendo para você novos desafios, vai trazendo para você uma sensação de crescimento que é extremamente agradável. Mas tem gente que resiste, que quer ficar vendo. É como coloquei lá no post, né? A gente quer que os nossos filhos adolescentes sejam tão obedientes como eram quando eram crianças. E isso não acontece. São seres que estão, né, se formando, são jovens adultos começando a surgir, escolhendo o que vão determinar o que vão ser na vida. A gente aqui direciona, mas não quer dizer que eles vão seguir esse caminho, porque faz parte do processo de crescimento deles. Então a gente precisa ter essa concepção do crescimento que normalmente a gente evita, a gente tem medo. Então o que você está aí resistindo ao crescimento? Já parou para pensar a respeito disso? Você está sofrendo com alguma coisa? Veja se esse sofrimento não está ligado ao que você deseja realizar na sua vida para o seu crescimento. Será que você está aí com medo de crescer? Você está com medo de realizar alguma coisa, de dar o passo seguinte, né? O medo de dar errado faz parte de uma mentalidade infantil ainda, né? E a criança, se você pensar bem, a criança nem tem medo que dê errado, porque se der errado ela tenta de novo. E aí o seu medo de, eu vou fazer isso, se der errado. Se der errado, você tenta de novo, você vai para outro caminho, qual é o problema? Você está sofrendo porque você tem medo do crescer. Eu digo sempre que é mais comum a gente ter medo do sucesso, de dar certo, do que de dar errado. Porque o dar errado a gente já meio que acostuma com isso, né? Mas o sucesso ele vem depois que você dá errado em várias coisas, né? Você vai dando errado ali, vai, sabe, dando com os burros na água, errando alguma coisa, até que você em algum momento acerte. E aí as pessoas olham, não, acertou, fez certo e tal. Acha que foi sempre assim. Não, gente, a gente passa pelos problemas, né? Primeiro, desafios, vai aprendendo, isso vai fortalecendo a gente no nosso crescimento e depois a gente chega no sucesso. Mas a maioria fica achando que veio, né, sucesso primeiro, né? Sempre. E não é sempre assim. É treinamento, né, gente? É vivência, é experiência. É isso que faz a gente dar certo na vida. Então, a dica de hoje eu quero que você reflita sobre o que você tem sofrido e se esse sofrimento não está apontando para uma resistência ao seu crescimento. Você está resistindo ao seu crescimento? O que você está resistindo? E por quê, né? Essa resistência está dizendo o que para você? Se fizer vai dar errado, se fizer vai dar certo, e se der certo, como é que eu vou dar conta disso? E se der errado, como é que eu vou encarar as pessoas? É isso? Observa e veja se você não tem condições de superar e aceitar o seu crescimento. O seu crescimento faz parte da sua natureza como ser espiritual vivendo essa experiência física. Isso faz parte, você tem que seguir, não tem outro caminho, você só pode seguir adiante para esse caminho do crescimento, do sucesso, da expansão, da evolução. É para isso que nós estamos aqui, tá? Boa tarde aí para quem chegou agora, a gente está no finalzinho dessa live, depois você pode assistir o início. Então agradeço aí a vocês por estarem aqui e a gente se encontra
aí amanhã, vamos ver se amanhã eu faço uma live aqui, vou ver se eu vou para algum lugar diferente pra gente fazer essa live, tá bom? Eu agradeço vocês, até o nosso próximo encontro aí amanhã. Tchau, tchau, gente!